Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Elias Cruz e hoje nós iremos falar sobre os processos de independência aqui no Brasil. No século XVIII, apesar da descoberta de ouro e diamantes em sua colônia americana, Portugal enfrentava sérias dificuldades econômicas. A maior parte do ouro que chegava à metrópole era utilizada para pagar dívidas, principalmente as contraídas com a Grã-Bretanha, e o restante era gasto para sustentar a opulência da corte. Dessa forma, o ouro que chegava no Brasil não era investido no desenvolvimento de Portugal, por exemplo, na industrialização, tornando-o bastante dependente de suas colônias. O rigor da política colonial portuguesa foi reforçado a partir de 1750, quando o rei, Dom José I, nomeou Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido pelo título de Marquês de Pombal, como ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Pombal assumiu a responsabilidade de recuperar e modernizar a economia portuguesa. A administração pombalina terminou em 1777, com a morte do rei Dom José I. Mesmo diante das reformas pombalinas, a partir de 1760, aqui na colônia, tivemos um acentuado declínio da produção de ouro no centro-sul brasileiro. Com isso, a capacidade de importar dos colonos diminuiu, o que levou alguns deles a instalar manufaturas. O governo português, no entanto, continuou cobrando impostos abusivos e policiando os caminhos do ouro, e em 1785 decretou a proibição das manufaturas coloniais, afetando sobretudo a de tecidos, que ocorria com a de Portugal. Em julho de 1788, chegou a Minas Gerais um novo governador, o Visconde de Barbacena, que tinha sido encarregado de lançar a derrama do quinto do ouro e investigar a vida dos devedores da Fazenda Real. Na época, Minas Gerais devia a Portugal mais de 500 quilos de ouro e não tinha como pagar. A derrama afetava o conjunto da sociedade mineira, pois a metrópole considerava que a dívida era de todos. O clima de revolta tomou conta da população. Em Vila Rica, um grupo de homens ricos e influentes, inspirados nos princípios iluministas, planejou uma conjuração contra a metrópole. Os rebeldes desejavam proclamar uma república em Minas Gerais, com capital na próspera São João del Rei, que produzia alimento e gado comercializados com outras capitanias. Pretendiam também instalar em Vila Rica uma universidade e uma casa da moeda, introduzir o serviço militar obrigatório e incentivar as manufaturas locais. O Visconde de Barbacena suspendeu a derrama antes de o movimento ter sido denunciado por Joaquim Silvério dos Reis e outros. A revolta não chegou a ocorrer. Com as denúncias, iniciaram-se a perseguição e a prisão dos principais envolvidos. Acusados de cometer crime de lesa majestade, a maioria dos rebeldes foi condenada ao degredo, exílio. Tiradentes, um dos principais atuantes do movimento, recebeu a pena máxima. Enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, ele foi esquartejado e as partes de seu corpo distribuídas pelos lugares por onde pregou a libertação das Minas Gerais. Enquanto os principais envolvidos na conjuração mineira eram homens de negócios e intelectuais de origem europeia, os rebeldes baianos eram em sua maior parte mestiços ou negros e também pobres. Como muitos deles exerciam o ofício de alfaiate, a conjuração baiana de 1798 ficou conhecida também como a Revolta dos Alfaiates. Na época, a cidade de Salvador e suas cercanias possuía um comércio movimentado de cerca de 500 engenhos e lavouras em plena atividade. Mas a riqueza achava-se concentrada e contrastava com a enorme pobreza da maioria dos seus cerca de 60 mil habitantes. Assim que os cartazes dos rebeldes ganharam as ruas, o governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal, ordenou o início das investigações e a prisão de dezenas de rebeldes, alfaiates, soldados, escravos de ganho, além de indivíduos de estratos sociais mais elevados, como o cirurgião Cipriano Barata e o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo, em cuja casa funcionava a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Estes dois últimos, chamados nos inquéritos de pessoas de consideração, foram inocentados. Os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador. Apesar de esses movimentos e revoltas não terem conseguido seus objetivos inicialmente aqui no Brasil,
eles foram capazes de implementar alguns grupos e de fazer surgir entre a população discussões sobre a independência da metrópole. Mas essa independência só foi acontecer várias décadas depois, muito por conta da subida de Napoleão ao poder. Vimos que o governo português não aderiu ao bloqueio continental e continuou comerciando com a Inglaterra. Em represália, as tropas napoleônicas invadiram Portugal e a família real portuguesa teve que se transferir para o Rio de Janeiro. Por esses motivos, o príncipe Dom João, que assumira a regência em 1792, em razão da doença de sua mãe Dona Maria I, que ficou conhecida como a Louca, devido às suas doenças mentais ao final de sua vida, e toda a família de Dom João e cerca de 15 mil pessoas embarcaram para o Brasil, sob a proteção da Marinha Inglesa. Em breve, o Rio de Janeiro passou a ser sede de um vasto império com terras na Europa, África e Ásia. Efetivava-se assim a interiorização da metrópole. Dom João desembarcou em Salvador em 22 de janeiro de 1808 e 6 dias depois decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas e estipulou um imposto de 24% para as mercadorias estrangeiras. Essa medida inevitável, já que os portos portugueses estavam ocupados pelos franceses, trouxe benefícios para o Brasil, pois a partir daí as exportações brasileiras não tinham mais de passar por Portugal, o mesmo acontecendo com os produtos que viessem de outros países para cá. Para a Inglaterra, a abertura dos portos brasileiros foi extremamente vantajosa, pois o governo inglês havia negociado com Portugal certos privilégios no comércio com o Brasil, em troca da proteção dada à família real portuguesa. Uma vez instalado, o governo de Dom João empenhou-se em modernizar a cidade do Rio de Janeiro, assemelhando-a a Lisboa. A transferência da corte para o Rio de Janeiro havia criado uma fratura no Império Português. A metrópole privada de seu soberano perdera suas antigas funções. A colônia, por sua vez, exercia agora a função de metrópole. Essa situação acirrou os conflitos de interesse entre as forças políticas que disputavam benefícios e poder no Império Português, independentemente de seus membros serem brasileiros ou portugueses e estarem lá ou aqui. Nesse contexto, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve, em 1815, protegendo com isso a parte americana de seu império, onde seu governo tinha fincado raízes e obtido vantagens para si e seus protegidos. Se juridicamente o Brasil deixava de ser colônia, politicamente continuava submetido à corte instalada no Rio de Janeiro. Internamente, o governo de Dom João VI beneficiou, sobretudo, o centro-sul da colônia, particularmente os produtores e comerciantes dedicados ao abastecimento da corte. Já aos habitantes das outras regiões do Brasil, coube a pesada tarefa de sustentar com impostos o luxo da corte e os altos salários pagos por Dom João VI ao funcionalismo público. Essa insatisfação era mais forte no Nordeste, onde os preços do açúcar e do algodão, os dois principais produtos da região na época, vinham caindo, e a escassez de alimentos e a fome, agravados pela seca de 1816, atingiam a muitos. Esse contexto favoreceu a penetração das várias ideias liberais vindas da França entre os pernambucanos, que, reunidos nas lojas maçônicas, preparavam a resistência à dominação portuguesa. Em março de 1817, rebeldes de diferentes origens sociais tomaram poder, proclamaram uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro e instituíram um governo provisório composto de 5 membros: o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro Pessoa, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o fazendeiro Manuel Corrêa Castro e o magistrado José Luiz de Mendonça. A República Nordestina, no entanto, durou apenas 74 dias. As tropas e os recursos mobilizados por Dom João VI conseguiram sufocá-la rapidamente. Vários rebeldes, dentre eles Domingos José Martins de Castro, receberam a pena de morte e foram enforcados. Comerciantes portugueses e proprietários de terra ajudaram na repressão ao movimento, pois temiam a repetição do que acontecera em 1804 no Haiti, em que negros escravizados venceram seus senhores e fundaram uma república. Enquanto no Brasil Dom João VI e seus colaboradores desfrutavam de poder e privilégios, em Portugal a população enfrentava um misto de depressão econômica e caos político. Isso ocorria sobretudo por causa dos prejuízos resultantes da ocupação francesa, da perda dos lucros do comércio com o Brasil e da intromissão inglesa nos assuntos portugueses.
Reagindo a essa situação, os liberais portugueses inspirados no ideário iluminista promoveram a Revolução Liberal do Porto em 1820, um movimento armado com o apoio popular que pretendia limitar o poder absoluto de Dom João VI, pondo fim ao antigo regime em Portugal. A monarquia absolutista cederia lugar à monarquia constitucional, e os súditos passariam a ser cidadãos com direito ao voto. A monarquia reuniria Brasil e Portugal em torno de leis comuns. Com a vitória da Revolução, os liberais portugueses convocaram as Cortes Constituintes. Reunidos em assembleia, eles decidiram que Dom João VI deveria voltar imediatamente para Portugal, com seus poderes limitados por uma Constituição. No Brasil, formaram-se dois grupos políticos rivais, um liderado por Nogueira da Gama, que defendia a transformação do Brasil no Império Separado de Portugal, sob o governo do príncipe Dom Pedro, e outro liderado por Joaquim Gonçalves Ledo, que defendia a união com Portugal, como o único meio de derrubar o absolutismo e garantir a soberania das cortes. Inicialmente, Dom João VI procurou conciliar os grupos em luta. Depois cedeu às pressões e em 26 de abril de 1821, partiu com sua família para Lisboa, deixando Dom Pedro no Rio de Janeiro como príncipe regente. Dom Pedro assumiu em meio à crise financeira resultante do fato de Dom João VI ter levado consigo as reservas do Banco do Brasil e da recusa das províncias, sobretudo do Norte e do Nordeste, em aceitar a sua autoridade. Nesse contexto, as forças militares fiéis a Lisboa promoveram um levante no Rio de Janeiro e obrigaram Dom Pedro a jurar a Constituição que estava sendo elaborada em Portugal. Deputados brasileiros foram a Lisboa, com a expectativa de participar da elaboração da Constituição, mas antes mesmo de sua chegada, os deputados portugueses haviam aprovado dois importantes decretos que praticamente anulavam a autoridade de Dom Pedro. Assim, no dia 9 de janeiro de 1822, depois de receber um manifesto pela sua permanência com mais de 8.000 assinaturas, Dom Pedro anunciou sua decisão de permanecer no Brasil, o que pôde ser interpretado como uma vitória do grupo de Nogueira da Gama e José Bonifácio. Após o dia do Fico, como ficou conhecido, os jornais ligados a esse grupo político passaram a apresentar as lutas políticas como se fossem disputas entre brasileiros, partidários da independência e portugueses, quando na verdade havia brasileiros e portugueses tanto em um grupo quanto no outro. Dentre as principais propostas, temos principalmente aquelas que foram colocadas e sugeridas por José Bonifácio, das quais ele tinha como objetivo centralizar as decisões nas mãos do príncipe e do seu ministério no Rio de Janeiro, a subordinação das províncias ao poder central e a ampliação do comércio com as demais nações. Ainda em agosto, Dom Pedro viajou a São Paulo para pacificar as disputas políticas locais e fortalecer a posição de José Bonifácio. Voltava da cidade paulista de Santos quando recebeu as cartas das cortes portuguesas, acompanhadas de outras escritas por sua esposa, Dona Leopoldina, e pelo ministro José Bonifácio. Nas cartas vindas de Portugal, os deputados portugueses ameaçavam iniciar uma guerra caso o príncipe não voltasse para lá. Já a carta de José Bonifácio dizia que só existiam dois caminhos, ou voltar para Portugal como prisioneiro das cortes portuguesas, ou proclamar a independência, tornando-se imperador do Brasil. Dom Pedro optou por romper com Portugal e, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, retirou do chapéu as fitas, com as cores vermelha e azul das cortes portuguesas. O ato de Dom Pedro ficou conhecido como o Grito do Ipiranga. Na época, o 7 de setembro não teve a importância que lhe foi atribuída mais tarde. A data usada para marcar a emancipação política do Brasil era o 12 de outubro, dia da aclamação de Dom Pedro I. O império fundado por Dom Pedro I, porém, não teve aceitação pacífica em todas as províncias brasileiras. Na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão, no Piauí e no Ceará, houve conflitos armados, mas isso é assunto para outro podcast. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos assim deixar a história do Brasil mais relevante no cenário educacional brasileiro. Valeu!